Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E jovem, como é que você tá? Jovem independente da idade. Como diria o Chaves, você ainda é jovem. Quando falamos sobre juventude, existem dois modelos de juventude. O modelo que foge da responsabilidade e o modelo que abraça a responsabilidade muito cedo. Quando falamos de evangelização, quando falamos de igreja, quando falamos de Deus, de Jesus, a gente não deve fugir da responsabilidade daquilo que sai da nossa boca e sai dos nossos atos. Um exemplo. Eu vi um vídeo no TikTok alguns meses atrás, semanas atrás, que contextualizando para vocês, era um menino, rapaz, que estava num baile, numa balada, à noite, e madrugou nessa balada e depois foi servir na igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, meus jovens, meus pequenos gafanhotos, não existe dois mundos. Não existe dois pesos e duas medidas. Meus irmãos, não existe dois deuses. Você não pode adorar o Deus da bebida, o Deus da cachaça, o Deus da farra e adorar o Deus verdadeiro. Você tem que abraçar a sua responsabilidade. E quando eu falo abraçar a sua responsabilidade, você tem que entender uma coisa. Quando você toma a frente para fazer algo, quando você toma um anseio de servir, você não deve primeiro servir por status. Não. Sabe por quê? Porque hoje em dia você estar na igreja, em alguns momentos virou status. Mas pense comigo. Jesus, ele não queria status. Ele não queria ser o maioral. Ele não queria ser o bom. Ele podia. Ele era Jesus, mas ele não queria. Tanto que ele foi humilde para pedir ajuda para evangelizar. Jesus e mais 12 discípulos, apóstolos, evangelizaram. Ou seja, Jesus assumiu a responsabilidade, chamou 12 pessoas que eram pecadores, tinha até cobrador de impostos no meio, e trouxe essas pessoas para ele, e as pessoas assumiram a responsabilidade de evangelizar. Então você acha que, vamos supor assim, São Pedro ia lá na festa, lá, bebia, ia pregar caindo de bêbado? Não ia. Sim, você pode falar para mim, aonde está na Bíblia que não pode beber? Não está. Porém, está escrito que não se embriagarei. Ou seja, se você levar ao pé da letra, conversando de jovem para jovem, porque eu já fui jovem, eu sei que vocês vão falar para mim. Essa é a puxão de orelha. Se vocês falarem para mim que não, porque procurar na Bíblia onde está não pode beber, eu vou falar para vocês, tá certo? Na Bíblia não está proibindo beber. Porém está proibindo se embriagar. Entende? E primeiro que a embriaguez é uma doença. Então quando você for assumir uma responsabilidade na igreja, você tem que lembrar que você entra no segundo ponto desse vídeo, que é a prestação de contas. Hoje em dia, tudo que você faz, você não vai prestar conta pra mim. Você não deve obrigação pra mim. Você não deve responsabilidade pra mim. Quem deve um dia falar alguma coisa pra mim? Minha filha, vocês não. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa, meus pequenos gafanhotos. Todos nós, quando morrermos, vamos passar pela mesma portinha no céu. Pelas mesmas portinhas. E vamos trazer uma história aqui pra você. Quando rola uma abordagem, o policial, para sua segurança, ele poder manusear o indivíduo, ele algema o bandido. Correto? Correto? Existem bandidos que tentam bater no policial, tentam brigar, falar um monte de coisa, não sei o que, mas o final é sempre o mesmo. O final é sempre o mesmo. Eles algemam o bandido, colocam as algemas lá, colocam o bandido no chiqueirinho e leva pra cadeia. Ele é preso e fica mofando lá um tempo, não sei o que. O pecado faz a mesma coisa conosco, quando não assumimos responsabilidade. Quando tentamos fugir da nossa natureza, ele vem, prega algemas, coloca a gente no chiqueirinho e leva a gente pro inferno.
A gente vai passar pela mesma prestação de contas. Assim como o preso, vários presos vão para o mesmo juiz. Nós vamos para os mesmos juízes. E quando chegarmos nesse juiz, o que você está levando? Ou melhor, o que você está ensinando para as outras pessoas? Isso que eu quero trazer para a gente nessa conversa. Porque quando a gente fala em assumir responsabilidade, a gente fala em fazer um trabalho, em fazer algo, em ser responsável por algo. Sendo responsável por algo, você tem que passar uma boa impressão. Você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que mostrar pro próximo que, cara, eu tô aqui porque eu mereço. E a nossa geração, ela tem um medo, cara. Eu não consigo entender porque essa juventude tem um medo de assumir responsabilidade, que fica simplesmente empurrando um pro outro. E quando assume responsabilidade dentro da igreja, assume simplesmente por ego. Ah, eu vou ser coordenador de tal pastoral, porque daí eu vou ser o dono da igreja. Eu vou chegar, vou abrir portas, eu vou chegar, vou fazer isso. Cara, para que tá feio. Sabe por que para que tá feio? Porque você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Ponto. As pessoas não devem ir na igreja buscar cargos. Quando você fala em assumir responsabilidade, não significa que você é a pessoa que vai ser o chefão. Quando o Marcos mandou mensagem e eu assumi a responsabilidade de gravar esse programa para vocês, não é porque simplesmente eu queria ter um programa no Vale de Deus, que é um podcast massa, eu queria ter 1 milhão de visualizações, não. É porque eu gosto de fazer isso. É porque eu gosto de falar de Deus. Então, quando você tem que assumir uma responsabilidade, coloque Deus à frente e não o seu ego. Porque o seu ego não vai te levar a nada. Seu ego vai levar você num ciclo que você vai achar que simplesmente o seu mundinho é o certo. Que o seu mundo é o correto. Sendo que muitas coisas que você faz ou você fala fogem daquilo que você é. Você cria um personagem no qual você acha que você, assumindo aquela responsabilidade, sem humildade, com o ego lá em cima, você vai ser maior que os outros. Calma, você não é nada. A gente não é nada perante a Deus. A gente é só carne e osso. Do pó eu vim, para o pó eu voltarei. A gente vai voltar para o pó. Você acha que quando você estiver naquela cova, o coveiro estiver te enterrando, vai estar lá o seu cargo, vai estar lá a sua camisa chique, vai estar lá o seu carro, vai estar lá a sua casa? Não! Você vai virar pó. Simplesmente isso. E o que vai estar com você? As suas responsabilidades. A responsabilidade que você assumiu de ser um jovem de Deus, de ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa. Por quê? Porque você cria histórias. E você criando histórias, você cria memórias. E essas memórias são o quê? São boas ou são ruins? Você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Entenda isso e reflita. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.